Imaginem seus brinquedos de infância ganhando vida, mas em vez de serem amigáveis, como em Toy Story, eles entram em guerra, com armas, explosões e começam a atacar alguns seres humanos. Isso foi Pequenos Guerreiros, um filme que até então parecia infantil, mas que chocou pais, dividiu a crítica e até traumatizou algumas crianças. Hoje vamos voltar lá na nossa infância e relembrar Pequenos Guerreiros. Vamos ver porque ele foi o filme infantil mais polêmico dos anos 90 e descobrir porque esse filme foi um marco e até mesmo o pesadelo de alguns na infância. Em 1995, Toy Story havia sido lançado e revolucionado o cinema. Aqueles brinquedos conquistaram o público e as vendas de bonecos de ação estavam disparando. Estúdios e fabricantes perceberam que filmes e desenhos eram uma ferramenta poderosa para vender brinquedos. No meio de tudo isso, a DreamWorks, em parceria com a produtora de Steven Spielberg, decidiu criar o seu próprio filme com bonecos vivos. Só que em vez de seguir aquele estilo fofo e inocente, eles chamaram Joe Dante, o diretor de Gremlins. Dante não estava mais interessado em fazer filmes açucarados. Ele queria algo com sátira, crítica ao consumismo e, claro, aquela pitada de caos. A ideia original era produzir uma comédia de ação para adolescentes, com humor mais ácido e algumas cenas mais intensas. Mas é aí que começou o problema. Os estúdios queriam um filme que vendesse brinquedos, e obviamente brinquedos são vendidos para crianças. Então começaram as mudanças. Cortes de cenas mais violentas, diálogos foram suavizados e até ajustes no visual dos bonecos para eles ficarem menos assustadores. Só que mesmo com todos esses cortes, o filme ainda carregava um tom muito mais agressivo do que a maioria dos filmes para as crianças daquela época. O resultado foi uma mistura bem estranha. Dê uma olhada nisso, senhor. Na última moda, Gwen. É um estouro, não é, senhor? E bem versáteis. Olá, boneca. Gatona. O filme não era violento o suficiente para ser 100% para adultos, mas também não era inocente o bastante para ser realmente infantil. E por trás de toda essa mistura tinha ali um trabalho gigante. Olha só como as ações dos bonecos foram feitas. Os bonecos não eram apenas computadorizados, grande parte deles eram feitas com animatrônicos criados pelo lendário estúdio Stan Winston, responsável por Jurassic Park e O Exterminador do Futuro. Esses bonecos eram construídos com alguns mecanismos internos que permitiam eles mover braços, pernas, cabeças e até mesmo terem expressões faciais. Cada um deles precisava de vários operadores para funcionar. Enquanto um manipulava os olhos e a boca, outro controlava o movimento dos braços e assim por diante. Para fazer as cenas de batalha, a equipe precisava ensaiar as coreografias. Os animadores ficavam escondidos fora do quadro. Eles sincronizavam movimentos para que os bonecos parecessem realmente lutar. Isso incluía as quedas, socos e até mesmo algumas explosões reais em miniatura. Então, o uso dos bonecos, combinado com os efeitos práticos de computação gráfica, dava um realismo impressionante, mas também deixava algumas cenas mais intensas do que os pais esperavam ver em um filme de brinquedos que até então era para crianças. Oh, that's great. It's good strong walk too. Get that good. Inclusive, o próprio Joe Dante já comentou que mesmo com aquela pressão que eles tiveram para suavizar o conteúdo, o visual mais realista e a pegada mais séria dos comandos de Elite acabaram deixando o filme mais pesado do que o estúdio queria. E é exatamente por isso que esse filme se destaca até hoje. A trama de Pequenos Guerreiros começa quando a empresa de brinquedos Globotech, recém-comprada por um conglomerado militar, decide criar uma nova linha de brinquedos de ação. Para impressionar o mercado, os engenheiros resolvem instalar nos brinquedos chips de alta tecnologia. Só que esses chips eram originalmente projetados para alguns mísseis militares. E o resultado disso é que os bonecos não apenas se moviam sozinhos, como também eles aprendem, se comunicam e entram em guerra. Nossa missão é destruir os gorgonoides e exterminá-los. Sim, senhor. Não haverá misericórdia. Essa nova coleção era dividida em dois grupos. Os comandos de Elite, que são liderados pelo implacável Major Chip Hazard. Eles são soldados super treinados e programados para vencer a qualquer custo. Além da influência dos filmes de ação, o visual e o conceito dos comandos de Elite também tiveram inspiração direta no mundo real dos brinquedos. Aquela linha de soldados de brinquedo da Hasbro foi a principal referência. Eles traziam aquela estética de militares musculosos e cheios de equipamentos, lembrando aqueles brucutus dos filmes de ação dos anos 80. E para quem cresceu no Brasil, a semelhança com os SOS Comandos é impossível de ignorar. Esses bonecos haviam sido lançados em 1985 para aproveitar o sucesso do filme Comando para Matar, que foi estrelado por Arnold Schwarzenegger.
Ou seja, os vilões de Pequenos Guerreiros não eram só uma sátira aos bonecos militarizados, mas também eles carregavam no design uma nostalgia direta dos brinquedos que muita gente realmente tinha em casa. Os Gorgonoides, que são liderados por Archer, são criaturas pacíficas, e a única missão deles é encontrar seu lar e sobreviver. Eles tinham um visual totalmente diferente do Comando de Elite. Eles eram criaturas fantásticas e coloridas, claramente inspiradas na franquia de brinquedos do He-Man e os Mestres do Universo. Esse design mais exagerado e meio alienígena ajudava a reforçar a ideia de que eles eram pacíficos e pertenciam a um universo de fantasia, o completo oposto dos Comandos de Elite. Os brinquedos chegam à pequena cidade onde vive Alan, um adolescente que ajuda na loja do pai. Alan recebe algumas unidades de novos bonecos antes do lançamento oficial, e sem ele saber do perigo, aqueles chips dos bonecos que foram instalados acabam sendo ativados. Então a partir daí a guerra começa. Os Comandos de Elite veem os Gorgonoides como inimigos mortais e estão dispostos a usar qualquer recurso para eliminar eles, inclusive transformar utensílios domésticos em armas, sequestrar pessoas, colocar humanos no meio do conflito e até mesmo algumas Barbies entram no meio da guerra. O bairro deles acaba virando um campo de batalha, as janelas quebram, explosões vão tomando conta das ruas e Alan, junto com sua vizinha Christie, que é a Mary Jane no filme do Homem-Aranha, precisa proteger os Gorgonoides, enquanto eles tentam sobreviver ao ataque dos Comandos de Elite. Quando Pequenos Guerreiros foi lançado lá em 1998, a linha de brinquedos associada ao filme, produto da Hasbro, teve um desempenho surpreendente, possivelmente gerando mais receita do que a bilheteria do próprio filme. Nos cinemas, o filme arrecadou cerca de 71,8 milhões de dólares em todo o mundo, e ele custou aproximadamente 40 milhões de dólares no orçamento. E a estratégia da Hasbro com Pequenos Guerreiros seguia um modelo eficaz de sinergia entre a mídia e produto. Se o filme tem apelo visual e cultural, os brinquedos se tornam gatilhos de consumo e vice-versa. A Hasbro, além de produzir brinquedos, também participava ativamente no design, garantindo que os bonecos refletissem exatamente os personagens do filme. Essas decisões acabavam potencializando as vendas. Mas o que poucas pessoas sabem é que esse filme teve muitas polêmicas, e talvez esse seja o motivo dele não ter tido uma continuação. Quando Pequenos Guerreiros chegou aos cinemas em julho de 98, muita gente acreditava que iria assistir algo na linha de Toy Story, divertido, colorido e 100% seguro para crianças. Porque naquela época os trailers vendiam a ideia de brinquedos falantes, e também havia uma linha de bonecos de ação nas prateleiras, e a campanha de marketing mirava diretamente no público infantil. O problema é que o filme não era exatamente isso. Logo nos primeiros minutos havia cenas de ação intensa, diálogos com sarcasmo, explosões e até momentos em que personagens humanos eram atacados de forma realista por bonecos. Para os adultos era muito fácil de perceber aquela sátira. O filme criticava o consumismo, a militarização e a manipulação de mercado. Mas para uma criança de 7 ou 8 anos que não entendia nada daquilo, tudo aquilo ali parecia ser um pouco assustador. E isso acabou gerando algumas polêmicas e muitos mal-entendidos. A primeira confusão foi com o público-alvo. Nos Estados Unidos, o filme foi classificado como PG-13, ou seja, o filme deveria ser indicado para adolescentes e adultos. Mas toda a divulgação, brinquedos e embalagens diziam exatamente o contrário, atraindo pais com seus filhos pequenos. Isso acabou resultando em sessões cheias de crianças assustadas e pais reclamando que foram enganados pela propaganda. O nível de violência para um filme infantil também era bem alto. Os bonecos usavam armas reais, ataques eram coordenados contra humanos, perseguições e explosões. Tudo isso era filmado com muito realismo. Algumas cenas, como bonecos amarrando e torturando personagens, foram consideradas exageradas para um filme com apelo infantil. E a sátira do filme também foi mal interpretada. Joe Dante queria que o filme fosse uma crítica engraçada à indústria de brinquedos e à lógica de guerra e diversão. Mas parte do público e da crítica achou que o longa romantizava os soldados e banalizava a violência. O resultado disso é que nas bilheterias o filme arrecadou pouco mais de 70 milhões de dólares pelo mundo. Um número razoável, mas bem abaixo das expectativas para uma coisa que deveria gerar uma franquia lucrativa. E a crítica ficou dividida. Alguns elogiaram a criatividade, os efeitos práticos e a ousadia. Outros disseram que o tom era inconsistente e que o filme não sabia para quem ele queria falar. No fim das contas, Pequenos Guerreiros não foi só mais um filme sobre brinquedos ganhando vida. Ele foi um choque cultural, um exemplo de como as pressões comerciais podem mudar o rumo de uma obra e ainda assim deixar algo único no meio do caminho.
Joe Dante queria fazer uma sátira inteligente e o estúdio queria vender brinquedos. E o que o público recebeu foi uma mistura improvável, ação intensa, humor afiado e bonecos que pareciam saídos de um pesadelo infantil. Talvez por isso esse filme seja tão lembrado, porque para alguns ele era pura diversão, mas para outros o filme deixava uma sensação estranha, de que havia algo ali que não era exatamente para as crianças. E é justamente esse contraste que transformou Pequenos Guerreiros em um clássico, e no filme infantil mais polêmico dos anos 90. Uma história que prova que, às vezes, os brinquedos que mais marcaram a infância não são aqueles que você gostaria de encontrar no seu quarto à noite. E aí, você acha que eu esqueci de falar de algum detalhe ou alguma cena que você gosta no filme? Deixa aí nos comentários. Também pode deixar sua sugestão de um próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Não esqueça de curtir e se inscrever, que é muito importante pra gente, ajuda o canal a crescer cada vez mais, e clicar em um desses vídeos que vai ter um tema bem interessante. E até a próxima!